Prepare-se para o impossível. Uma criança de apenas 8 anos acaba de receber a mais arrepiante confirmação sobre o arrebatamento. Este é um testemunho verdadeiro, traduzido para vocês, meus caros irmãos, pois essa mensagem precisa alcançar o mundo inteiro. O que o pequeno Ezequiel viu em sonhos vai gelar seu sangue e confirmar que estamos nos últimos segundos da história. Suas palavras inocentes revelam verdades que poucos adultos conseguem compreender. Em uma noite aparentemente comum, enquanto a família dormia tranquila, o sobrenatural invadiu a mente de uma criança. Deus escolheu um coração puro e inocente para transmitir uma mensagem que pode salvar milhões de almas. O que você está prestes a ouvir desafiará sua compreensão sobre os mistérios celestiais. Antes de começarmos este testemunho extraordinário, certifique-se de que está inscrito nos sussurros do arrebatamento. E nos comentários diga de qual país e cidade você está assistindo. Queremos ver até onde esta mensagem está chegando. Charles sempre foi um homem de fé, mas jamais imaginou que sua oração desesperada seria respondida de forma tão sobrenatural. Após assistir testemunhos sobre aparições de Jesus, ele clamou aos céus pedindo confirmação. Sua súplica ecoou nos céus, e Deus escolheu o mais improvável mensageiro para responder. Com lágrimas nos olhos, Charles se prostrou em oração. Senhor, se estas visões são verdadeiras, mostre-me um sinal. Sua alma ansiava por certeza em meio ao caos mundial. Ele não sabia que naquela mesma noite o próprio Criador do universo visitaria os sonhos de seu filho mais novo. Enquanto a cidade dormia em ignorância total, algo extraordinário acontecia no quarto de Ezequiel. Anjos invisíveis sussurravam segredos celestiais ao menino. Sua mente infantil se tornava portal entre duas dimensões. O véu entre o natural e sobrenatural estava sendo rasgado. Ao amanhecer, Ezequiel acordou com os olhos brilhando de uma forma inexplicável. Suas primeiras palavras gelaram o sangue do pai. Papai, eu vi Deus golpeando a terra. A inocência da criança carregava o peso de uma revelação que mudaria tudo para sempre. God struck the earth. Yeah. Ezequiel continuou seu relato arrepiante. Quando ele bateu na terra, tudo tremeu. Suas pequenas mãos gesticulavam tentando descrever o indescritível. O poder de Deus se manifestando em ira justa contra um mundo rebelde. A terra convulsionando sob o toque do Onipotente. That With what? with his hand, and It wasn't a red laser beam? it was when he hit it. Oh, okay. Não era um raio laser vermelho, papai, explicava o menino com naturalidade assustadora. Era a mão de Deus mesmo que bateu na terra. Charles tremeu ao perceber que seu filho descrevia com detalhes impossíveis para sua idade. Como uma criança poderia saber sobre o julgamento divino? Então, papai, aconteceu algo incrível, sussurrou Ezequiel com olhos marejados. Quem não acreditava ficou embaixo e quem acreditava subiu. Uma criança de 8 anos descrevendo a mais terrível separação da história humana. Salvos de um lado, perdidos do outro para sempre. Everybody that didn't believe, sit down, and then I went up and I saw my family. Eu estava segurando a mão de Deus, papai, exclamava Ezequiel com alegria pura. E então eu comecei a subir. Imagine a sensação de uma criança sendo levada pelo próprio Criador. Enquanto bilhões ficavam para trás, ele experimentava a mais gloriosa jornada celestial. Oh, okay. And I was holding his hand, then, Os olhos de Ezequiel se encheram de lágrimas de alegria. Eu vi você lá em cima, papai. O menino reconheceu sua família inteira nas alturas. Vi meu irmão, vi todos nós juntos.
Uma reunião familiar que superava todos os sonhos mais impossíveis. Yeah. Who all did you see? My dad and my brother and my whole entire family. Nice. Então aconteceu algo que fez Charles tremer de emoção. Papai, eu vi números no céu, revelou Ezequiel. Era 23 e 24. Uma criança que mal sabia contar até 100 havia recebido códigos proféticos do próprio Deus. Que mistério celestial estava sendo revelado? Is that it? Oh. I heard, I saw something that said 23 and 24. Is that? Oh, you saw that? Yeah. You really did? Yeah. Wow. There it is. It's confirmed. Is that it? Yeah. All right. Charles investigou febrilmente o significado daqueles números. 23 e 24. Seriam anos, meses, dias. Em meio às suas anotações e orações, ele descobriu que as datas apontavam diretamente para a festa das trombetas de setembro de 2025. Quanto mais pesquisava, mais sinais surgiam diante de seus olhos. Ele encontrou diversos testemunhos de cristãos ao redor do mundo, relatando sonhos e revelações, marcando exatamente esse período. Um dos testemunhos que ele viu, impressionantemente, havia sido postado aqui mesmo no canal Sussurros do Arrebatamento. A mente da criança havia captado uma frequência celestial que escapava à lógica adulta. Deus estava falando através da simplicidade de um coração puro, confirmando o tempo profético que se aproxima. Foi real mesmo, papai, insistia Ezequiel com convicção assustadora. Não era fantasia infantil, era revelação sobrenatural. Charles percebeu que sua oração havia sido ouvida nos mais altos céus. Deus usara seu próprio filho como mensageiro celestial. A casa inteira foi tomada por uma atmosfera sobrenatural. O testemunho de Ezequiel ecoava pelos corredores como profecia viva. Cada palavra da criança carregava peso eterno. A família percebeu que haviam sido escolhidos para algo muito maior que eles mesmos. What you need to understand about this realm is that in order to escape the matrix is that everyone fails Earth except for Jesus, and everyone falls short of the glory of God. And so the only way you can get into heaven is it's not about your own works. It's about Jesus' finished work on the cross, that he died and was buried, and he rose again on the third day, and he came down to people and he showed him that to many people, hundreds of people. Charles compreendeu que não era coincidência. Deus estava advertindo a humanidade através dos mais improváveis mensageiros. Se até crianças recebem visões sobre o arrebatamento, quanto tempo ainda resta? A urgência celestial ecoava através de vozes inocentes. Papai, você tem que contar para todo mundo, suplicava Ezequiel. Mesmo sendo criança, ele compreendia a urgência da mensagem. Seus olhinhos brilhavam com responsabilidade divina. Como uma alma tão pequena podia carregar peso tão gigantesco? Os que ficaram embaixo estavam muito tristes, papai, relatava Ezequiel com compaixão. Uma criança de 8 anos descrevendo o desespero eterno dos não salvos. Lágrimas infinitas, lamentos eternos, separação para sempre. Que visão aterrorizante para uma mente tão jovem. Mas quem subiu estava muito feliz, continuava o menino com um sorriso radiante. Todo mundo estava brilhando. Corpos glorificados, almas radiantes, alegria indescritível. O contraste entre salvação e perdição através dos olhos de uma criança. Ezequiel havia testemunhado a mais terrível verdade. Existe separação eterna. Não era história inventada, era realidade vista pelos olhos da inocência. O julgamento divino não é metáfora, é destino inevitável para toda a alma que já viveu. Aconteceu muito rápido, papai, descrevia Ezequiel. Num segundo todo mundo subiu.
O arrebatamento não será processo lento, será instantâneo. Em piscar de olhos, destinos eternos serão selados. Não haverá tempo para arrependimentos de última hora. Charles percebeu que cada pessoa presente no sonho havia feito uma escolha. Não era Deus sendo injusto, era a humanidade colhendo o que plantou. Ezequiel viu com clareza cristalina. Quem creu subiu, quem rejeitou ficou. Justiça perfeita em ação. Por que Deus escolheria uma criança para transmitir mensagem tão crucial? Porque adultos duvidam, questionam, racionalizam. Ezequiel simplesmente aceitou e compartilhou. Sua fé pura era canal perfeito para a revelação divina. Muitos dirão, é apenas sonho de criança. Mas esquecem que Deus sempre usou sonhos para revelar seus planos. José, Daniel, os magos, a mente infantil, livre de preconceitos, capta frequências celestiais que adultos não conseguem. Charles sabia que não podia ficar calado. O testemunho de seu filho era responsabilidade gigantesca. Cada alma que ouvisse seria impactada para a eternidade. Silenciar seria cumplicidade com a perdição de milhões. Papai, todo mundo precisa estar pronto, alertava Ezequiel, uma criança compreendendo melhor que muitos adultos a urgência do momento. Preparação não é opcional, é questão de vida ou morte eterna. Ezequiel não sabia teologia complicada, mas compreendia o essencial. Quem ama Jesus sobe, quem não ama fica, explicava com simplicidade devastadora. Doutrina complexa resumida por lábios inocentes. Salvação não é mérito, é graça. Uma noite havia mudado tudo na família. Ezequiel carregava agora peso que muitos adultos não suportariam. Seus olhinhos viam além do véu temporal. Eternidade havia tocado o tempo através de sonho sobrenatural. Ninguém permaneceu igual após o testemunho de Ezequiel. A casa inteira vibrava com urgência espiritual. Conversas triviais deram lugar a discussões sobre eternidade. Uma criança havia transformado a atmosfera familiar em avivamento. 23 e 24 continuavam ecoando. Seriam códigos para data específica, versículos bíblicos. Deus havia plantado quebra-cabeça profético na mente de uma criança. O mistério celestial aguardava a revelação. Todo mundo precisa saber, papai, insistia Ezequiel. Mesmo sendo criança, compreendia que tempo estava se esgotando. Almas preciosas caminhavam para a perdição eterna. Como ficar em silêncio diante de revelação tão crucial? O sonho revelou a mais terrível realidade. Existem apenas 2 destinos. Não há meio termo, terceira opção, segunda chance. Ou você sobe com Jesus, ou fica para julgamento. Escolha simples com consequências eternas. And then if you believe in his blood atonement, that on Judgment Day there'll be Satan and Jesus for believing in him and what he's done, his work on the cross, and his blood atonement will cover your sins so that you can go to heaven. Have a great day. Ezequiel foi escolhido para a nossa geração. Sua inocência carrega urgência que muitos púlpitos perderam. Tempo de brincadeiras acabou. Arrebatamento se aproxima como tsunami espiritual. Quem não estiver preparado será arrastado. E você que está assistindo, qual será a sua resposta? Vai ignorar testemunho de criança ou reconhecer voz de Deus falando através dela? Ezequiel subiu no sonho porque estava preparado. E você estaria? Não é doutrina para discussão teológica, é evento iminente. Ezequiel viu com olhos celestiais. Milhões subirão, bilhões ficarão. A matemática da salvação é brutal. Poucos escolhidos, muitos chamados, mas nem todos respondem. Cada dia que passa, cada vídeo assistido, cada testemunho ouvido pode ser o último.
Ezequiel viu instantaneidade do arrebatamento. Não haverá avisos adicionais, oportunidades extras, tempo para reconsiderar. O relógio profético marca segundos finais. Testemunho de Ezequiel ecoa como sirene de emergência. Cristo está à porta. Sua decisão hoje determina onde você estará quando ele vier. Escolha a vida, escolha a salvação. Que a inocência de Ezequiel desperte sua alma para a eternidade. Compartilhe este testemunho com urgência. Inscreva-se no canal. Comente de onde está assistindo. O arrebatamento pode acontecer antes de você terminar de assistir este vídeo. Que Deus tenha misericórdia de nossas almas.